que a sua profissão seja considerada de risco. A Associação Sindical está a reunir assinaturas para apresentar no Parlamento uma petição. Os polícias garantem que o desgaste está a levar ao hospital e até ao suicídio cada vez mais elementos da PSP. São os primeiros a lidar com a fúria dos criminosos e dizem ser os primeiros a dar o corpo às balas. Os polícias correm riscos e agora querem ser recompensados por isso. É importante que o Estado os compense pela exigência da profissão. E neste caso estamos a falar do risco, ou seja, do risco não só do desgaste que provoca no profissional, que reduz a qualidade de vida, que reduz até o tempo de vida, mas também o risco a ser agredido ou eventualmente a ser alvejado e até poder perder a vida ao serviço da população. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia garante que nos últimos anos há cada vez mais casos de agressões e desgaste entre os elementos da Polícia de Segurança Pública. Muitos deles acabam por resolver o problema com o suicídio, infelizmente. Outros acabam por ir parar aos hospitais porque ou são agredidos ou então têm situações extremamente difíceis que os obriga a uma ausência permanente. Patologias inerentes a esta atividade, desde sintomas, desde o foro gastrointestinal ao foro cardiovascular, ao foro psíquico, nomeadamente dentro de comportamentos aditivos que temos, situações de psicossociais muito marcadas. O sindicato está a recolher assinaturas para levar o tema à Assembleia da República. A lista já conta com 6 mil apoiantes. Os agentes da PSP de Portimão foram agredidos e ambos tiveram de receber tratamento hospitalar. A agressão aconteceu ontem à noite junto à estação da CP, onde a patrulha tinha sido chamada por desavenças ligadas ao barulho provocado por estudantes universitários. Ao chegarem ao local, os agentes foram agredidos por um homem estrangeiro que, entretanto, foi detido. Um dos polícias foi agredido a soco na face e teve de ser encaminhado para um hospital de Lisboa devido a fraturas. Começa a ser comum a notícia de que há polícias a serem agredidos muitas vezes ou vezes a mais de forma considerada grave. Entre janeiro e maio deste ano, há o registro de 253 casos, número que nos últimos 3 anos tem vindo a aumentar. É isto que nos preocupa, não só porque os polícias passam a ser também o alvo dos agressores, o alvo dos criminosos, e eles já perceberam que os polícias têm alguma dificuldade ao nível das condições, meios que têm para fazer face justamente a determinadas situações mais complicadas. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia diz que há um sentimento de impunidade e, como consequência, o enfraquecimento da atuação das forças policiais. Não nos dão as condições necessárias ao nível dos equipamentos, porque os polícias têm que se sentir seguros para eles próprios fazerem segurança aos cidadãos. Por outro lado, têm que sentir que, tanto ao nível da hierarquia como ao nível do governo, há apoio em qualquer das situações. E, por vezes, não há esse sentimento de apoio. O aumento dos casos de violência contra polícias está a preocupar as direções das forças de segurança, porque é o resultado também do aumento da criminalidade e porque cresce ainda a desmotivação em seguir a profissão. Ontem, um agente da PSP foi esfaqueado quando estava de folga nestas festas. O polícia teve que ser levado ao hospital depois de ter tentado travar agressões entre vários jovens. As largadas de touros na Moita já fizeram 5 feridos em apenas uma semana de festas. Esta sexta-feira à tarde, 2 homens foram atingidos com uma faca depois de se envolverem em desacatos. Um é agente do Corpo de Intervenção da PSP que tentava travar confrontos entre vários jovens. O agente teve de ser levado ao hospital, mas já teve alta médica. Um outro jovem foi também atingido com uma facada. O agente da PSP estava acompanhado de outros colegas, também de folga, que evitaram confrontos mais graves. No local estavam cerca de 15 Um agente da PSP de Gaia foi ferido com alguma gravidade. A patrulha tinha sido chamada por causa de barulho numa residência e acabou agredida. Por volta da 1h30 da manhã, a PSP foi chamada a uma moradia em Vilar de Andorinho, em Gaia. Além do barulho, os vizinhos ouviram disparos e ficaram assustados. Entretanto, começámos a ouvir gritos e apercebemos que a confusão era muito. Eu liguei para o 112 a informar da situação do tiroteio e de muitos gritos. Ouvia-se crianças a chorar. Disseram que já tinham sido chamados ao local por causa de um barulho. E o que é certo é que os tiros continuaram novamente e a rua teve que ser toda evacuada com uma imensa polícia. Os agentes do carro patrulha mal chegaram ao local, foram violentamente agredidos. Um deles levou com um tijolo na cabeça com bastante violência. Os polícias dirigiu-se à minha filha, muito aflita, a sangrar, a pedir para chamar o INEM e sangrava bastante e foi levado pelo INEM.
Até chegarem reforços e o INEM, os agentes efetuaram disparos para o ar para intimidar o grupo. Nas 2 horas seguintes, foi montado um cerco à residência e só quando o agressor se entregou é que o efetivo policial desmobilizou. O homem de 26 anos, desempregado, foi então levado para a esquadra de Oliveira do Douro. Nos últimos dias, vários agentes policiais foram agredidos em serviço, o que está a preocupar a Associação dos Profissionais da PSP. Tem sido um pico de muitas agressões a polícias. Não só na zona de Gaia, mas por todo o país tem havido, de facto, o maior número de agressões nos últimos dias. A ASP pede mesmo que a Direção Nacional tome medidas para proteger os polícias. Tem que dar condições aos polícias para que eles não estejam numa situação fragilizada. E o polícia, quando vai a uma ocorrência, não se pode sentir fragilizado. Tem que ser seguro e tem que se sentir, sobretudo, autoconfiante para poder desenvolver a sua missão. Portanto, é isto que, no nosso entender, começa a faltar. O Comando Distrital da PSP do Porto registrou a ocorrência desta madrugada. O agressor é acusado da prática dos crimes de injúrias e coação sobre agentes policiais. Para dentro de casa! Vamos embora, para dentro de casa! Fecha a porta! Fecha a porta! Recolher obrigatório no bairro da Bela Vista. Para dentro de casa! Depois de terem sido lançados coquetéis Molotov contra as carrinhas do Corpo de Intervenção. Fomos alojados com 2 coquetéis Molotov de pontos aqui de varandas, portanto temos mesmo que controlar esta situação. Neste momento a PSP é um alvo aqui. Não há mais comentários, não há mais comentários. Bora! Vem! Bora! Ânimos muito exaltados. Os meus carrinhas para o meio aqui, entre a posição que elas estão e eu vou. Os explosivos que não chegaram a rebentar foram destruídos pelos agentes. Mas foram encontrados muitos mais. Onde está a saca das pedras ali? 6. Nesta bolsa estão 6. 6 coquetéis de Molotov. Não é aqui, pelo amor de Deus. Eu moro aqui há 30 anos. A PSP alargou o perímetro de segurança à volta da esquadra da Bela Vista, mas nem assim conseguiu fazer nenhuma detenção. Vamos para casa, vamos embora. Casa. Mesmo assim, a polícia de Setúbal diz que várias pessoas foram referenciadas depois dos confrontos de ontem. A exibição de motas começou a seguir ao funeral de Antoninho de Jesus, o jovem que morreu durante uma perseguição policial no Algarve, depois de um assalto a um multibanco. Isso era muita revolta, porque já não é a primeira vez. Por isso é que estamos aqui a demonstrar a nossa revolta. Mas atiraram pedras contra a polícia agora? Se a mandaram ou não, fizeram bem. Para mim, deviam era mandar mais. Houve pedras, isso é verdade, houve pedras. Mas foi eles, foi eles que desceram, foi eles que começaram a atirar. Se eles não tivessem atirado, ninguém tinha tirado pedras também. Isso é para dar na cabeça. Em resposta às pedras, a polícia disparou 4 tiros para o ar com balas de borracha para dispersar a multidão. Isso é bom que haja uma revolução contra a polícia, porque eles mataram um moço inocente. Assim, uns guerreiam, outros comem. A calma voltou ao bairro da Bela Vista, mas por pouco tempo mantém-se o estado de alerta.